E a gente já começa, como eu adiantei, falando de calvície, porque tem muita gente que se incomoda. É uma condição que afeta principalmente os homens, pode surgir em diferentes fases da vida. E a queda dos fios pode ter várias causas, tá? A gente sabe que existem os fatores genéticos, as alterações hormonais, até mesmo doenças, né? Algumas doenças geram a calvície. De acordo com a Sociedade Brasileira do Cabelo, que é a SBC, Sociedade Brasileira do Cabelo, estima-se que cerca de 42 milhões de brasileiros já enfrentaram a perda de cabelo. E não é à toa, gente, que o transplante capilar vem ganhando cada vez mais destaque, sendo uma alternativa amplamente procurada. E quem vai trazer aí pra gente muito conhecimento, esclarecer todas as dúvidas, é a dermatologista, doutora Gabriele Saab. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá. Obrigada por estar aqui. Eu passei em consulta com a doutora Gabriela e coincidentemente descobri que ela é prima de uma amiga minha que mora lá em Nova York, a Ana Saab. Provavelmente ou está assistindo ou vai assistir. Então, um beijo para você, Ana. Você sabe que eu te amo e, olha, tô feliz de estar aqui com a tua prima, viu? Vamos sentar aqui, doutora, pra gente conversar e ajudar, né, as pessoas que sofrem com calvície, porque para uns é bonito até. Tem mulheres que gostam dos carecas, né? Isso, mas tem como os homens sofrem com a calvície, não é verdade? Exato, é um problema que mexe com a autoestima, né, do homem, do paciente, autoconfiança. Então, antes o paciente aceitava ser calvo e só esperava. Hoje em dia não, a gente consegue atuar desde o início do processo da calvície até o momento que realmente já tem área sem cabelo. Então, eu sempre converso muito com meus pacientes sobre isso. Você percebeu, está caindo o cabelo, ou mesmo já está com umas áreas, está mais ralo. Então, a gente tem que atuar para não deixar isso evoluir. Quanto antes, melhor. Isso, tempo é cabelo, é um termo que eu uso muito. Olha isso, muito. gente, tempo é cabelo, para você que está aí preocupado, hein? Porque quando ele está no início do processo de afinamento, a gente consegue retardar isso e fazer esses cabelos que estão começando a afinar, engrossar. Então, o objetivo do tratamento é não deixar afinar e engrossar os que já estão finos. E depois que você já perde o fio, é só o transplante capilar mesmo que vai conseguir repor esse cabelo que foi perdido. A gente vê um número crescente de várias doenças, algumas patologias, e eu não sei se é impressão minha, sinto que parece que hoje temos mais homens calvos do que antigamente. Ao mesmo tempo que a gente tem muito mais homens aderindo à reposição hormonal do que antigamente. Tem relação hormônio e calvície? Total, total. A questão do afinamento do cabelo é a testosterona que vai fazer com que isso aconteça. Tanto a testosterona que está circulante no organismo e a testosterona que vem de uma forma exógena, ou seja, a reposição. Então, sim, essa reposição hormonal, tanto no homem quanto na mulher, traz esse afinamento, traz essa calvície, que vai ser de uma forma mais acelerada. Ah, e na mulher também, hein? Olha aí, é Isso, bom também. Mulheres, claro que a gente está falando de quantidades maiores do que o fisiológico. Maior que o fisiológico. Tem algumas alterações hormonais, por exemplo, ovário policístico, que você vai ter uma taxa maior de testosterona circulante aí no seu organismo. Mas de uma forma exógena, até o gelzinho de testosterona que a mulher usa, isso pode também trazer o afinamento. Traz, a princípio, uma queda capilar pela oscilação hormonal e depois, se você tem ali a informação genética da calvície, vai vir o afinamento. Então, algumas pessoas já trazem isso no seu próprio DNA. É uma alteração genética, então o folículo já tem essa informação da calvície. Quando tiver o estímulo da testosterona, ele vai afinar. Bom, aí de repente você fala, tá, eu trouxe essa história genética, eu já estou com os cabelos muito finos, eu já perdi os cabelos. Até que ponto da calvície a gente consegue interferir só com tratamento, doutora? A calvície, até um grau 3, que é uma escala que nós usamos para avaliar o grau da calvície. Mas, a princípio, quando tem a entrada, nós conseguimos interferir. Quando tem a região aqui do cérvix, que é esse topinho, que é muito comum. Como se fosse uma coroinha, né? Isso, a coroa.
nós conseguimos interferir, ou mesmo esparso, não tão localizado, nós conseguimos. O que é importante é você não ter fio nenhum, porque aí fica muito mais difícil e nós temos que fazer escolhas da região que nós vamos implantar o cabelo. Mesmo que você perca o cabelo nesta região de cima, que é onde é a alopecia androgenética, a calvície, a região doadora tem que ser viável para conseguirmos tirar esses fiozinhos. Então, quanto mais evoluído a calvície, a área doadora vai diminuindo também. Então, se a pessoa tem vontade de fazer um transplante, tem que fazer também enquanto tem o cabelo. Isso, porque no transplante capilar nós vamos tirar os cabelos da região occipital, essa região de trás do couro cabeludo, que é uma região que não tem a calvície, não tem a alopecia androgenética. Então, esses cabelos estão sempre ali, grossos, calibrosos e cabelos que vão cobrir bem a área. Por exemplo, uma pessoa pode doar cabelo para outra? Hoje ainda não temos isso Não como existe algo essa viável. possibilidade. Tá. Temos imagens aqui, eu vou pedir para a produção colocar as imagens, porque aí a gente vai comentando e vai ficando mais fácil para todo mundo entender, né? Isso. Quando a gente fala de cabelo que vai afinando, é o fio, porque aqui Isso. a gente já vê falha, Você né? vê que já tem área sem cabelo e esses cabelos bem fininhos. Então, a calvície não é o cabelo que cai, é o cabelo que afina. Então, esse afinamento vai fazendo com que fique mais ralo e você visualiza o couro cabeludo. Ah, por isso é que tem uns que ficam só com uma penugenzinha, Isso. que até é bonitinho, aquele cabelinho quase que de Isso, neném. de criança. É. E aí nós vamos colocar nessa região e assim restaura essa linha de implantação capilar. Esse é um transplante? É o mesmo paciente. Você tirou esse antes e cabelo da depois. onde? Da região de trás. Da região Gente, occipital. mas olha que perfeição. É. Você tirou de trás, colocou na frente, colocou nesse buraquinho que tava Isso, ali? no buraco e desci um pouco essa linha de implantação. Então, o que é importante, a gente vê que está natural. Né? Mas Não é muito que você natural. olha e vê que é um cabelo Eu tô transplantado. impressionada, porque antigamente a gente via alguém que fez um transplante, parecia cabelo de boneca. Cabelo de boneca, porque também antes se colocava cabelos mais grossos ou mais fios no mesmo orifício, logo aqui na frente. E hoje a gente respeita muito a anatomia. Então todo mundo, o couro cabeludo começa cabelos mais fininhos e vai engrossando. Então isso que é importante a gente manter, a naturalidade e o jeito que... Começa com os mais fininhos pra ir Isso, engrossando. pra ficar essa Gente, coisa que gradual. perfeito. Depois de quanto tempo a gente tem um resultado assim? Depois de 1 ano que é o resultado final. Então, os primeiros 4 meses, os cabelos vão... O que você implantou vai cair. E aí, a partir daí, eles vão crescendo. Com 6, 7 meses, 70% do resultado final. E aí, com 1 ano, o resultado final. Impressionante. Fica Eu tô vendo aqui os nossos cinegrafistas, tem uns mais atentos que outros, né? Né? Tá bem atento, né? Tem jeito? Super. Vem cá, Abdi, já que você tá aí querendo ser o nosso modelo de hoje, deixa eu... Senta aqui ou fica em pé, tanto faz, o que for Pode mais fácil sentar. para a doutora. Vamos fazer aqui já uma consulta ao vivo para você entender. Ele tem, o padrão de calvície dele é principalmente aqui a região da frente, então as entradas, que o que mais te incomoda é as entradas, Isso. né? Você fez uma micropigmentação? Isso. Isso, que aí dá Dá uma uma disfarçada. disfarçada. É. Mas a gente vê que no geral são cabelos mais fininhos, que vão afinando. Então com o tratamento você tem muita melhora. Tá? Vale a pena você fazer o tratamento clínico, que é o uso de medicações adequadas, aplicação capilar, e aí o implante, o transplante nós faríamos aqui nessa entrada e a linha da frente. É muito parecido com o quadro anterior. Muito bom que você veio, muito obrigada. A micropigmentação atrapalha para quem está querendo fazer uma solução mais duradoura, mais duradoura? né? Não atrapalha. Não. Se eu resolver fazer implante, Pode E fazer. quando você fala aqui um tratamento clínico, ele teria que tipo de ganho? Porque tem muitos homens nessa situação, né, Abdi? Isso. A gente mesmo aqui tem muitos, e eles usam boné, e eles querem, né? Qual é o resultado com o trabalho clínico? O tratamento clínico, ele vai, primeiro, não deixar afinar mais os fios, então não deixar evoluir
essa calvície e engrossar esses fios que já estão aí fininho. Então, todo paciente que faz o transplante comigo, ele tem o tratamento clínico associado. Agora, pode ficar se quiser, tá incomodado? Não, eu ia perguntar, dá pra usar eu de cobaia no escritório da doutora? Não, vamos lá. Olha lá, ele já vai ser cobaia aqui. Doutora, deixa Ele é um paciente ótimo. Ele é um paciente ótimo, né? Grau Doutora, de sabe o que eu queria saber? Eu não sei, ele não vai perguntar isso, mas eu posso perguntar, né? Os homens têm muito medo do tratamento clínico por conta do que a gente ouve. Ah, tem risco de impotência, tem risco de infertilidade. Isso é verdade? Ó, esses medicamentos são antiandrogênicos, ou seja, eles não deixam a testosterona agir nesse folículo. Mas ele tem um efeito periférico, não vai atuar diretamente no libido, impotência, que são que muitos pacientes têm esse receio. Nós temos estudos que mostram que isso não acontece, mas tem uma questão psicológica, estilo de vida. Então, hoje as pessoas têm a vida muito corrida, uso de bebida alcoólica. Então, são coisas que podem interferir também, mas não é assim, você vai tomar a finasterida ou dutasterida e vai ter esses efeitos colaterais. Não é uma coisa mandatória. Você já tomou algum desses medicamentos? Tomei, pode falar? Pode. Pantogar. Pantogar e o Pantogar, minoxidil. ele é um suplemento de vitaminas, então ele ajuda a nutrir esse fio, fazer ele crescer mais forte. Mas também não tem nenhum antiandrogênico. Para tratar, tem que ter um minoxidil, que é o que vai engrossar o fio, e tem que ter o antiandrogênico, finasterida ou dutasterida. Perfeito. Tem que ter. Muito obrigado. Eu é que agradeço Mas muito. para você vale a Obrigada. pena, vamos Se lá. quiser usar eu de cobaia, eu aceito. Tá bom. O nosso lutador de MMA. Segunda vez que ele é cobaia aqui no programa essa semana. Ontem a gente fez uma pauta sobre concussão cerebral e como ele luta. Ah, eu vi mesmo. Então, né, numa dessas aí a gente já falou dele pra... Um ano sem treinar, doutora? Tem que ficar um ano sem treinar? Não, um ano não. Dá para ser 3 meses, porque é um esporte de trauma. Então, no pós, você tem que evitar de bater a região que a gente vai colocar os fios, né? Preservar. Isso no caso do transplante. No transplante, o tratamento normal, vida normal. Gente, olha que coisa boa, né? Porque aí a gente consegue realmente resolver não só uma questão estética, mas uma questão que envolve a saúde como um todo. Porque a gente não pode esquecer que a saúde, ela passa pela autoestima também, né? Sim, muda a vida dos pacientes. Quem faz o transplante muda a autoestima e são relatos assim que eu tenho diariamente. Ó, este paciente, olha como rejuvenesceu. Meu Deus, Né? é impressionante. Pra mim, nem parecia a mesma pessoa. Ele rejuvenesceu muito, então mexe muito com... Gente, que trabalho perfeito. Foi você que fez? Foi. Você é maravilhosa, doutora Gabriela. Obrigada. Eu nem imaginava que ela fazia um trabalho tão incrível assim de transplante. Foi, então eu consigo... Mas parabéns. Trazer, obrigada. Eu consigo trazer a naturalidade. E esse é um paciente que ele, quando chegou até mim, ele nunca tinha tratado. Então, a gente começou um tratamento adequado por 6 meses, porque aí o cabelo melhora a qualidade, a gente consegue cobrir melhor. Você consegue ter melhora no cabelo que ele já tem, então eu distribuo melhor esses fios que eu vou trazer daqui de trás aqui para cima. Então, fica um Deixa eu resultado ver se bem... tem mais fotos, porque agora eu tô gostando demais, gente, dessas fotos de antes e depois. Olha esse. É o mesmo, que é a região de cima também. Já tava ficando bem vazio, né? Se ele não fizesse nada... Não, ele ia perder totalmente os perder fios. totalmente. Nos Porque próximos ele fez 5 o anos. transplante e fez o E tratamento. fez o tratamento associado. Pra parar a queda. Isso sempre tem que ter, viu? Não dá para fazer o transplante sem tratar. Nossa, que maravilhoso. E você vê que são pacientes jovens, né? Porque a gente vê, às vezes, jovens. pacientes idosos que perdem o cabelo, mas os jovens também perdem. Esse paciente, ele já tratava comigo há uns 3 anos. E aí tem um momento que já não evolui mais o tratamento e a gente fez só a entrada. Também o restante do cabelo dele tá bem cheio, né? porque Você vê que é ficou um cabelo bem bem denso. forte, cabelo denso. Olha lá que beleza. E aí, Ele é bem preencheu a jovem entrada. também. Ficou muito bom, mas também rejuvenesce. Você vê que é só a entrada, que parece pouquinho, parece uma besteirinha, mas já Isso. muda. Já dá um outro contorno facial. É o contorno, é isso mesmo. Que maravilha. Bom, eu vou voltar com a doutora. E aí, se você tem dúvidas, se você quer saber alguma coisa mais pontual sobre calvície,
Posso abrir para calvície feminina também? Com certeza. Então com você certeza. manda pra gente, tá? Calvície feminina ou masculina. Eu volto aqui já já pra gente aprender mais com a doutora Gabriela. E volta aqui com o nosso bate-papo. Doutora Gabriele sabe aqui conversando com a gente. Aprendemos já bastante sobre calvície, mas vamos continuar. Se você pudesse falar para todos os homens que estão desesperados com a sua calvície, o que eles não podem fazer, porque vai piorar, o que seria, hein? A questão de suplementação hormonal, que é bem importante. Então, homens que fazem uso de anabolizantes, acelera bem a calvície. E no restante, é perceber o que está diferente, o cabelo que está mais fino, já procura o seu dermatologista para começar o tratamento quanto antes. Eu amei a sua frase, porque tempo é cabelo. É cabelo, exato. Pode usar boné, tudo bem? Pode, pode. O boné ele não vai interferir na evolução da calvície. O que acontece é que o boné abafa, então fungos acabam se proliferando, é a dermatite seborreica, caspa, né, que nós conhecemos, os pacientes conhecem mais como caspa. Isso aumenta a inflamação. Então, pode acelerar esse processo de inflamação. Mas não é isso que vai trazer a calvície. Não é isso que vai trazer calvície. Para as mulheres que... Então, gente, é um pesadelo, né? A mulher, quando percebe que ela está perdendo cabelo, ou não tem cabelo mesmo, tem cabelo muito ralinho e está ficando cada vez mais ralinho, elas ficam apavoradas, elas querem correr lá para colocar um mega hair, né? Isso, colocar cabelo. Isso é bom ou é ruim? O mega hair, essas próteses, né, que se coloca, hoje tem formas mais leves, formas que não são tão danosas ao couro cabeludo. O que acontece é que é um peso contínuo que vai acontecer ali no couro cabeludo, então você acaba tendo uma alopécia de tração. Hoje em dia se faz umas formas que prendem pequenas mechas, né, de cabelo, com uma cola de queratina, então também não é algo tóxico, mas querendo ou não faz um trauma mesmo contínuo. E esse trauma pode fazer ali uma calvície e não nascer mais cabelo? Não nascer mais. Não, é nem a calvície, acaba formando uma alopécia ali cicatricial, ou seja, não nasce mais cabelo. Não nasce mais cabelo, então é pior, né? É pior. Então o principal é você tratar o que está te levando a ter pouco cabelo. Pode ser apenas uma queda capilar, que é o eflúvio, que aí a gente investiga as inúmeras causas que podem trazer isso. Infecção, alteração metabólica, endócrina, ou mesmo dengue, covid, coisa hormonal. Isso pode ser uma causa, ou a calvície em si, que é o afinamento. Então, na calvície você não vai ver cair o cabelo. Você vai ver que está lá mais fininho, mas cair não vai. Ah, na calvície mesmo o cabelo não cai. Não é aquela coisa que a pessoa vê um monte de cabelo no chão do banheiro. Não. Eu tive queda de cabelo quando eu tive Covid. Fiquei assustada, porque dá desespero, né? Tomava banho e saía tufo. Assim, eu falava, gente, eu vou ficar careca. Mas não, depois nasceu tudo. Isso. O paciente chega, doutora, eu vou ficar careca. Será que eu tenho calvície? Não necessariamente. Podem as duas coisas ocorrer ao mesmo tempo, mas uma coisa é o eflúvio telógeno, que é a queda capilar, e outra coisa é a calvície, que é o afinamento desse fio. Então, por isso que é importante você ter um diagnóstico do que você tem, para a gente conseguir tratar de uma forma mais direcionada. A gente mostrou transplante capilar em homens. As mulheres também estão fazendo transplante capilar? Também. Na mulher, é a mesma causa do afinamento, mas o padrão é diferente, a evolução é diferente. No homem é a coroa, a entrada. Na mulher, ela tem essa região central que vai ficando mais ralinho e você vai visualizando mais o couro cabeludo. Então, é um padrão diferente. Mas a gente consegue também fazer o transplante tanto para uma calvície, aqui nessa região de cima, quanto para mulheres que têm já desde que nasceu uma característica mesmo, essa linha mais para trás. Mais para trás, né? Que aí a pessoa fala, tem uma testa grande, né? Isso. Mas aí não é questão da testa. É a questão da linha de implantação. Perfeito. Então, quando eu fui no consultório da doutora Gabriele, ela ficou preocupada, porque ela falou, será que você já nasceu assim? Porque eu tenho essa minha linha aqui super retinha, né? E até você pediu para olhar as fotos, eu fiquei de te mandar e não mandei. Mas eu já nasci assim, com essa linha reta. Que parece que eu até fiz um transplante, né? Porque é reto aqui. Não, é que tem uma doença capilar que chama alopécia frontal fibrosante, que é os pelos velos, esses cabelos mais fininhos que a gente tem na testa, que acabam caindo. Então, por um processo inflamatório. Então, por isso tem que tratar, porque vai
vai aumentando, afastando né? mais. E coincidentemente, no final do ano, eu estava lá em Florianópolis, na casa da Carol, e aí eu estava fazendo cabelo no cabeleireiro e tinha uma senhora na minha frente. O cabelo dela já estava começando daqui. E ela até colocava uma prótesezinha aqui Sim, nessa parte tem da prótese, frente, sabe? Se for uma doença como essa, que é... Essa doença, ela é autoimune? Isso, ela é autoimune, inflamatória e cicatricial. Ou seja, onde caiu o cabelo não volta a nascer. Então, por isso que percebeu qualquer diferença, tem que começar o tratamento. Que o objetivo é não deixar perder esses fiozinhos. E se começar o tratamento, fizer certinho, não corre o risco de piorar? A gente consegue estacionar. Agora, quem tem esse tipo, pode fazer transplante ou não? Hoje em dia, nós temos um pensamento mais permissivo quanto a isso. Alguns anos atrás, não se fazia o transplante em qualquer doença inflamatória do cabelo. Hoje, nós temos, se o paciente está em tratamento, está estabilizado e não tem nenhum processo inflamatório em 2 anos, nós podemos fazer, mas isso tem que ser muito conversado com o paciente, porque é uma região de cicatriz, que já é fibrótica, então nem sempre nós temos a pega adequada dos fios. Nem sempre todos os cabelos que eu colocar, eles vão ficar, mas melhora tem. Perfeito. Consegue. Corre o risco do cabelo nascer completamente diferente, apesar de ter tirado lá da mesma cabeça, mas de lugar diferente? Corre risco sim, porque ali faz uma cicatriz, né? Nós colocamos o cabelinho num orifício que eu fiz e aí às vezes esse processo de cicatriz pode fazer com que o bulbo nasça um pouco mais encaracolado, mas aí ele pode normalizar ao longo dos anos. Ao longo dos anos aí vai ficando normal. Bom, mas pelo menos vai ser um alívio, né? Para quem tem essa entrada, para quem não tem cabelo, Isso, pra quem já tá calvo, vai melhorar e muito. Quem é que pode, então, para a gente dar uma amarradinha, fazer esse transplante capilar? O transplante capilar, a partir de 25 anos, paciente saudável, mesmo que tenha alguma comorbidade, isso não interfere porque eu faço todo o procedimento em centro hospitalar. Tem que ser no hospital. Isso, eu acho que é mais confortável tanto para o paciente quanto para mim e seguro. É com anestesista, em sala, no centro cirúrgico, o paciente recebe uma sedação, não é uma anestesia geral, mas é uma sedação que ele fica ali durante todo o procedimento tranquilo. E o procedimento leva em torno de 10 horas. Então, o paciente tem que estar num estado de saúde bom, faz todos os exames pré-operatórios, para não ter nenhum risco. Mas, no geral, tem que ter uma calvície diagnosticada e ser realmente uma alopecia androgenética. Porque é isso, não é todas as doenças capilares que pode-se fazer o transplante. Uma pessoa jovem que tem o cabelo bem branquinho e ficou calvo, pode fazer o transplante? E esse cabelo que está aqui vai para lá, vai nascer branquinho ou ele vai nascer escuro? Ele vai nascer, se eu tiro um cabelo preto e coloco aqui, ele vai continuar sendo preto. Se tirar branco, vai ficar branco. Vai ficar branco. A questão é que o preto uma hora vai ficar branco, porque ele vai envelhecer também. Tá. Mas mantém a cor. É um plantio mesmo, então? Isso. Como se eu estivesse plantando uma mudinha de uma planta. Exato, tira da região de trás e aplica na região que eu desejo. O Carlinhos está perguntando se dói. Como é que é o processo pós-operatório? Não, o pós é super tranquilo. Eu falo para o paciente ficar 3 dias mais tranquilo em casa, sem ter algum compromisso que exija a presença. Mas todos os pacientes começam a trabalhar já online no dia seguinte. Nesses próximos dias pode ter um inchaço, mas é leve. E não é dor, mas é um desconforto leve que a dipirona também dá conta. Como se fosse uma dorzinha de cabeça? Isso, uma dorzinha bem leve mesmo. Tá, a pessoa fica enfaixada ou não? Não fica enfaixada, vai para casa sem nada, vai ter um cuidado especial que eu vou orientar, então já sai do dia da cirurgia com todos os produtos, um shampoo específico, um creme cicatrizante e uma loçãozinha calmante. E aí nos próximos dias vai ter uma orientação de lavagem adequada, sem exercício físico 4 dias, e vida normal. Gente, que coisa maravilhosa. Vida normal. E antes o paciente queria esconder, então fazia nas férias, para ninguém saber que ele fez. Hoje em dia eu já volto a trabalhar. Tenho mais uma pergunta. Daqui a pouco eu quero a sua. Já preparou a sua pergunta? Calvície feminina, masculina, pergunte à vontade, aproveite, porque a gente está falando com quem entende do assunto, tá? Aliás, qualquer dúvida relacionada a cabelo, vamos perguntar aqui para a doutora Gabriele. Mas eu queria saber o seguinte, quem fez um implante e ficou com aquele aspecto
feio, de cabelo de boneca, pode refazer? Tem solução? Sim, nós podemos refazer, sim, colocar da forma adequada, mas eu não indico retirar o que já está colocado ali. Depende, tem casos, né? Existem pacientes que já fizeram até depilação a laser, quando estava um cabelo que não estava bonito, mas sim, nós podemos fazer outros transplantes. Tem paciente que chega a fazer 3, quando é uma alopécia muito avançada, então é possível sim. Maravilha. Vou voltar aqui já com o nosso quadro Perguntas e Respostas. Não perca, eu volto, a doutora Gabriele já está a postos aí e eu quero a sua pergunta. Você sabe onde é que você manda? Lá no Vida Melhor Oficial. Entra no nosso Instagram e já manda lá, Vida Melhor Oficial, tá? Olha, gente, vocês viram que trabalhos lindos que ela tem? Vou passar o contato da doutora Gabriele para vocês. Aí você faz contato, marca a sua consulta, mas esse negócio de ficar baixo astral, autoestima lá embaixo, você super inseguro, chateado ou chateada, minha amiga. Não te pertence mais, que você tem solução, tá bom? Vamos lá, doutora Gabriele. Agora, perguntas e respostas na tela. Vai lá. Você que já mandou sua pergunta, segura aí que você já vai ter a resposta. Aliás, você que gosta das redes sociais, a foto de hoje já foi postada, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do Vida Melhor. E você pode também fazer aquele seu pedido de beijo, tá? Já temos perguntas aqui. A Daniele Souza dos Reis diz assim: olá, gostaria de saber se o suor no rosto e cabelo durante a atividade física prejudica o cabelo e pode levar à queda. E, se possível, daria alguma dica para amenizar o problema? Prejudicar em questão de queda, não diretamente, mas o suor acaba dando mais frizz ao fio, então deixa ele menos maleável. Então é importante você proteger que o seu fio encoste no suor, que é mais do rosto, das costas, né? Óleos capilares são muito bons para isso, então passa óleo capilar antes da atividade física, prende bem o fio, que você já vai amenizar esses efeitos. É verdade que quando o cabelo fica em contato com o suor, ele quebra mais? Porque o suor ele tem uma concentração de sódio mais alta, então acaba desestabilizando essa fibra capilar mesmo, abre a cutícula. Então, facilita. Sabe que na academia eu não transpiro muito, transpiro um pouco, mas não muito, mas sempre estou com o cabelo, protejo, estou com o cabelo mais presinho e tal, para poder fazer exercício até com mais conforto, né? Mas uma coisa que eu notei é que com a chegada do climatério e aqueles calores à noite, eu acordava toda doida descabelada. Agora meu cabelo tá assentado, né? Até mostrei para vocês ontem no story que eu aprendi a passar o olhinho antes de dormir. Exato. Porque aí parece que dá uma blindada no cabelo, mesmo que eu transpire e não bagunça. Você protege esse fio, você deixa ele mais maleável, então diminui o frizz também. E você já está nutrindo. Então, os óleos capilares hoje têm óleos leves, que não fica pesado no fio. Você pode usar de manhã e à noite, mais de uma vez ao dia. Maravilha. Em questão do suor prejudicar, é importante você não manter o seu couro cabeludo com esse suor muito tempo. Então, lavar os cabelos se tem suor intenso. Porque o sebo tem processo inflamatório também. Aí vem a caspa, que é a dermatite seborreica, aumenta a inflamação, aí sim favorece a queda. Fazer isso. Lavar os cabelos todos os dias ou dia sim, dia não é o suficiente? Você tem que entender a sua rotina como que é. Se você faz atividade que soa muito, aí você tem que ter uma frequência que não permaneça com esse couro cabeludo sujo. Tá? Mas você vai entendendo de acordo com... Se você não sua não muito, precisa ser lavar o cabelo todo dia. Não precisa. Né? Porque quando a gente começa a usar uma tintura, para pintar a raiz do cabelo que tá ficando branca, mais rápido, sai muito rápido, né? E lavar todo dia, às vezes, não é o ideal. Não mesmo. A gente, até porque a vida corrida também, arruma o cabelo, não leva tempo, né? Então, tá. Sim. Angélica Souza pergunta: boa tarde, gostaria de saber se minoxidil funciona mesmo e em quanto tempo começa a fazer efeito. Tenho alopécia, será que vou ter resultado? Obrigada. Então, o minoxidil, ele vai melhorar a circulação local e vai trazer densidade para esse fio. Então, ele funciona, mas tem que entender qual é a sua alopécia. A alopécia é um nome e ela tem um sobrenome. Então, pode ser só uma queda, pode ser alopécia androgenética ou outras inflamatórias. O que é o principal que o minoxidil vai atuar é na alopécia androgenética, que é a calvície. Então, vai engrossar esse fio, ele funciona assim. Hoje, ele é um dos pilares do tratamento.
tá? E num eflúvio, numa queda capilar mais prolongada, também ele age porque ele vai agir na fase de crescimento do fio. Então, o minoxidil, ele é um medicamento que hoje faz parte do arsenal. Perfeito. Esses dias eu ganhei uma coisinha para passar na sobrancelha e eu estava olhando na composição, tem minoxidil na composição. Faz diferença? Ele pode trazer, sim, mais densidade para o fio da Mesmo que seja na sobrancelha. sobrancelha. Sim, só que ele é uma concentração menor do que no couro cabeludo, para não ter irritação. E sobrancelha Mas ele age cresce? sim. Cresce. Assim, aquela que caiu, que tá ali falhadinha, ela nasce de novo? Pode nascer. Tem as causas, então uma alopécia frontal fibrosante, por exemplo, vai ali ter na sobrancelha uma queda do cabelo e não nasce mais, tá? Mas pode ser algum outro processo inflamatório que atue ali e que perca o fio, aí sim pode nascer. Tem uma alopecia areata, pode ter a perda dos fios O que acontece com a sobrancelha é que às vezes vem uma moda e fala pra gente que a sobrancelha bonita é a fininha. Aí depois é a cheia. Aí depois é a cheia, né? Agora tá na moda a sobrancelha cheia. Isso. Aí o minoxidil ajuda, sim. Mas tem que ser numa concentração correta, não usar o mesmo do cabelo, porque senão pode trazer irritação. Perfeito. Obrigada, Angélica, pela pergunta. A próxima pergunta, vamos para a tela. É do Carlos Adrian. Olá, sobre calvície. Se considerar os fatores genéticos ou não, e o cabelo for ficando mais falho depois dos 20 anos, a partir de qual idade o homem deve procurar tratamento para tratar e cuidar da calvície? Desde que já sentiu que o cabelo está mais ralo, tem que procurar ajuda. Nem sempre vai ser a finasterida ou a dutasterida o tratamento, porque se o paciente é muito jovem, ele tem que ter as características sexuais secundárias já bem determinadas, como por exemplo a barba. Tem que estar já com a barba completa, senão a gente pode interferir nisso, tá? E sim, a calvície é genética. Não quer dizer que sua mãe ou pai tem que você vá ter, porque pode pular geração. Hereditária, né? Isso, mas é genética sim. Perfeito, obrigada, Carlos. Vamos para a próxima pergunta. É da Francisca Pimenta. Olá, é necessário fazer um implante novamente depois de algum tempo ou alguma manutenção? Os cabelos que nós colocamos no implante, no transplante capilar, eles não têm a calvície, não têm a alopecia androgenética, então eles vão ficar aqui. Mas se o paciente tem uma calvície muito avançada, não vai ser o suficiente cobrir em um transplante só. Então podemos programar outro. Porque tem que fazer uma quantidade máxima. Isso, para a gente conseguir manter a sua área doadora, não devastar a área doadora. Então, às vezes, as pessoas tiram muito aqui e fica sem cabelo nenhum. Quanto tempo demora uma cirurgia dessas? 10 horas. 10 horas de plantio? Em torno de 10 horas. Isso. Que a parte de retirada é em torno de 4 horas e a parte de implantação mais de 4 a 5 horas. Então, é uma cirurgia segura? Demorada. É segura se fizer da forma correta, no sentido de todo cuidado, no hospital, com um médico anestesista auxiliando. E em questão da manutenção, isso é muito importante no transplante capilar. Se você não fizer o tratamento da calvície, você vai continuar perdendo os cabelos. Então, vai ficar sempre ali ralinho, você otimiza o resultado se você manter o tratamento. Perfeito. Obrigada, Francisca, pela sua pergunta. A próxima pergunta na tela é da Miriam Cerezer. Muito bom programa. O que usar para evitar a queda de cabelo? Para evitar a queda de cabelo no geral, é você manter a sua saúde geral, tudo... parte metabólica, atividade física, estresse, tentar dosar tudo isso. E os cuidados do dia a dia, então usando um shampoo que vai fazer a limpeza do couro cabeludo, nutrindo o seu fio, alimentação adequada. A gente tem uma oferta muito grande no mercado de shampoo anti-queda. Eles funcionam? Ele sozinho não funciona. Ele vai agir... junto com todo o tratamento, você consegue ali nutrir o seu couro cabeludo, fazer uma limpeza delicada, porque nem sempre esses shampoos de limpeza profunda são a solução, né? Então, ele sozinho não atua, tá? É importante ser com um conjunto. Você falou de gestão do estresse, e aí me lembrei da expressão, você está me deixando careca. Preocupação. Preocupação gera calvície? Gera queda capilar, mas também acelera a evolução da calvície, sim. Pode acelerar, então tem que controlar isso. Estilo de vida faz muita diferença. Ninguém pode enervar ninguém. Vamos deixar a turma calma, para ninguém ficar calvo sem ter necessidade. A Tereza Gilzio Barbosa, eu gostaria de saber se é normal numa criança de 3 anos que tem bastante cabelo, mas aí do nada começa a dar umas falhas
de cabelo bem em cima da cabeça. Tem uma alteração que chama alopecia areata, que é uma doença autoimune também, que o seu corpo vai querer tirar esses fiozinhos, combater os fios, então aí causa essas placas sem cabelo. E na alopecia areata tem solução? Tem tratamento, tem que procurar o dermatologista o mais rápido possível. Porque a alopecia areata é aquela que a pessoa fica sem pelo nenhum no corpo? Pode ficar sem pelo nenhum ou tem o tipo em placas, que são essas regiões sem cabelos no couro cabeludo. Então, mas é importante ter auxílio médico o mais rápido possível para conseguir atuar nessa inflamação. Depois que ela está instalada, porque a gente vê pessoas... Sim, é muito tipo, comum. Né? Tem alguma solução ou já não tem mais nada que possa ser Tem, feito? com medicamento e tratamento adequado, tem sim. Volta a nascer cabelo normal. Volta a nascer cabelo? Volta a nascer. Uau! Tem pacientes que não tinham nada e voltou a ter... Isso é uma novidade da medicina? Tem uma classe... Evoluir, né? Antes, nós tínhamos... Era limitado. Os tratamentos eram mais à base de corticoide. Hoje, nós temos uma classe nova de medicamentos, que são os inibidores da JAK, que nós conseguimos transformar o tratamento da alopecia areata. Gente, que boa notícia! Olha... Deixa eu te passar o contato dessa médica aqui, que é maravilhosa, a doutora Gabriele, com 2 L's, Saab, com 2 As, tá? Ela tá no DRA Gabriele, 2 L's e I, Gabriele Saab. Tá escrito aí no vídeo? Vou pedir para a produção colocar. DRA Gabriele Saab. Você que está assistindo através da nossa transmissão no Instagram, já segue lá. Você que está pela televisão, pega o celular, já deixa um carinho para ela também, já curte, comenta e marque uma consulta, gente, porque adorei a frase. Tempo é cabelo. Isso mesmo. Né? Doutora Gabriele Saab, muitíssimo obrigada. Foi uma alegria te receber. É um prazer. Prazer é meu, obrigada. Doutora Gabriele atende também lá no Instituto Marina Berti, que por sinal é maravilhoso. Isso. É aqui pertinho. Aqui pertinho. Sintra, né? Um beijo para a Marina, que é minha amiga do coração também. Tchau, Muito querida. obrigada. Obrigada.